Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Depende da hora que você for assistir essa aula. Eu trouxe para vocês hoje uma introdução bem simples, tá, gente? Bem simples mesmo. A bioquímica dos lipídios. A gente vai começar a falar desse composto orgânico de uma maneira leve, trazendo alguns conceitos que vocês já de fato devem ter ouvido, um pouquinho mais aprofundados, para que a gente chegue lá no que importa para a bioquímica de fato, que é o metabolismo dos lipídios, tá bom? Então, hoje é uma aula introdutória, é uma aula simples, que vai servir tanto para você que está na graduação, tanto para os meus alunos que estão na graduação, quanto para você que vai prestar talvez uma prova de vestibular e precisa de um conteúdo um pouquinho mais caprichado, um pouquinho mais aprofundado que a maioria das aulas para ensino médio, tá certo? Então, a gente vai começar a introdução à bioquímica dos lipídios, falando o que são, de fato, lipídios. Lipídios vocês podem considerar como sinônimo de gorduras, sabendo que precisamos tomar um certo cuidado quando a gente for falar de glicerídeos, mas isso é papo para daqui uns 2 slides, tá? Então, lipídios, grosseiramente falando, são gorduras, tá bom? São compostos orgânicos, ou seja, aqueles compostos que possuem na sua cadeia carbono no eixo principal, hidrogênio e oxigênio. São compostos apolares, ou seja, não tem polo positivo, não tem polo negativo. Justamente por isso são insolúveis em água, que é polar, e são solúveis, ou seja, eles se misturam apenas em solventes orgânicos, como, por exemplo, éter, acetona, benzina, tá certo? Os lipídios, gente, eles não são considerados macromoléculas, tá? Apesar deles serem grandes, e são grandes de fato, eles não formam polímeros, ou seja, vários monômeros ligados entre si, tá certo? É uma cadeia única. Então, é por isso que, bioquimicamente, a gente não chama lipídio de macromolécula, assim como a gente chama proteína de macromolécula, e assim como a gente chama, eu vou te dar o exemplo do glicogênio de uma macromolécula. O que seria o glicogênio quando a gente fala de carboidrato? Vários polímeros de glicose ligados entre si através de ligações glicosídicas. E o que é uma proteína? Vários monômeros, que aí nesse caso são os aminoácidos, ligados entre si por ligações peptídicas, tá certo? Agora, lipídio não tem essa característica, então por isso não são considerados macromoléculas. Tudo bem? Então, lipídios ou gorduras são compostos orgânicos, conceito de orgânico tu já sabe, apolares, ou seja, eles não têm polo positivo nem negativo, e justamente por isso são insolúveis em água. Então, a gente pode dizer que eles são hidrofóbicos. Tudo bem? Seguindo aqui, o que eu trago para você na sequência são as funções e ou barra, né? Características dos lipídios, funções e características das gorduras. Primeiro, que você já deve ter ouvido falar, é que o lipídio ou a gordura tem a capacidade de fazer isolamento térmico. Aí você vai lembrar do urso polar, por exemplo, mas eu vou te dizer que o isolamento térmico que eu quero dizer aqui, mais especificamente falando, da bioquímica médica, né, da bioquímica veterinária, é o isolamento térmico da tua parte interna ou da parte interna dos teus pacientes. Quando a gente fala de isolamento térmico do lipídio, imagina que a gente tem a nossa derme, né, que é constituída pela epiderme, derme e a hipoderme, e a camada mais profunda da derme, a hipoderme, possui lipídios. E esse lipídio da hipoderme
serve para evitar com que haja troca ou perda de calor exagerada lá das tuas vísceras com o ambiente. Então a gente consegue, mesmo que em temperaturas reduzidas, manter a nossa temperatura corporal, manter a nossa temperatura do nosso sangue, dos nossos órgãos ali, das nossas vísceras. Por quê? Porque a gente tem tecido adiposo, evitando com que a gente perca a temperatura interna, tá? Então é nesse quesito que eu tô querendo dizer. Outra função, outra característica de um lipídio é o isolamento elétrico. E aí você lembra, por favor, lá da bainha de mielina dos neurônios. O que que a bainha de mielina faz no neurônio lá no encéfalo? Principalmente os neurônios do sistema nervoso central. Isolam a transmissão do impulso. E é por isso que o impulso nervoso em neurônios que possuem bainha de mielina ele percorre o axônio de forma saltatória, porque aonde tem gordurinha, aonde tem bainha de mielina, aquele impulso elétrico não é conduzido, ele precisa pular, porque a gordura é um isolante elétrico, tá bom? Agora, outra função, compõe membrana plasmática. Gente, quando eu falo compõe membrana plasmática, é a mesma coisa que eu te dizer que sem gordura ou sem lipídio não existe vida. Por quê? Porque toda membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica. Você está cansado de ouvir isso. Então é fácil você associar a necessidade dos lipídios para a manutenção da vida, tá? Além, obviamente, dos fosfolipídios de membrana, a gente também tem o colesterol, o esteroide, né? Fazendo parte também das membranas plasmáticas, conferindo fluidez à membrana plasmática. Então, perceba a necessidade da gordura, perceba a necessidade do colesterol, que às vezes as pessoas julgam de forma errada e têm medo, né? Outra função do lipídio é a reserva de energia, e isso é um assunto bem bacana para a gente discutir, porque o nosso tecido adiposo, que fica ali na hipoderme, o nosso e dos nossos pacientes, animais não humanos, né? Que fica ali na hipoderme, é um tecido com funcionalidade para reserva energética. A gente guarda a energia não na forma de carbo. Quando a gente guarda energia na forma de carbo, é muito pouquinho, né, gente? É o glicogênio. A maior parte da nossa energia armazenada é na forma de lipídio. E esse lipídio é especificamente, né, um glicerídeo que está armazenado no teu tecido adiposo, lá dentro das células de gordura, que chamam-se adipócitos. Tudo bem? Agora, só isso, professora? Mais nada fazem os lipídios? Claro que fazem, gente. Função importantíssima, função hormonal. Muitos hormônios são lipídicos. Tem como sua estrutura base um lipídio, um esteroide. Por exemplo, todo hormônio, assim, para te ajudar, uma colinha do bem, para te ajudar, todo hormônio que tem este, ou no meio, ou no início do nome, é derivado do colesterol, obviamente, é um lipídio. Progesterona, estrógeno, testosterona, o cortisol, certo, gente? A aldosterona são hormônios lipídicos, então se tu não faz ingestão de gordura, gordura boa, aí vem né, o detalhe, o puxão de orelha, gordura boa, né? Ou tu não prover a alimentação que contenha gordura para os teus pacientes animais não humanos, você dificulta, inclusive, a síntese hormonal, porque não existe colesterol como base numa dieta pobre em gordura, tá bom? Outra coisa é a proteção contra choques mecânicos, novamente, focando ali no teu tecido adiposo que está logo abaixo da derme. Então, se tu dá uma pancada e tem um pouquinho de tecido adiposo na hipoderme, tu te machuca bem menos que se tu der uma pancada aonde tu não tem tecido adiposo, você vai sentir mais dor, tá? Então, isso que eu quero dizer com proteção contra choque mecânico.
E por último, a função de impermeabilizar, como uma cera, a cutina. Continuando aqui, agora a gente vai entrar na classificação dos lipídios. Então, como é que a gente classifica os lipídios? Quais são os tipos de lipídios presentes e que a gente estuda na bioquímica? Primeiro, os glicerídeos, tá? Aí você pensa, tenta lembrar eu já ouvi falar em alguma coisa glicerídeo, triglicerídeo, triglicérides. Isso aí, a gente já vai discutir mais sobre ele. Além dos glicerídeos, os esteroides, tá, minha gente? Não é asteroide tá lá em cima, eu tô falando de hormônios esteroides, eu estou falando do colesterol, tá? Um outro grupo, o grupo dos cerídeos, desde a cera do teu ouvido, a cera de abelha, a cera das frutas, das folhas. Os carotenoides, que são pigmentos lipídicos que ajudam muito na fotossíntese, eu já te explico por quê, e os fosfolipídios. Além disso, queridos, a gente tem os esfingolipídios, e isso é um assunto para a próxima aula, tá? Eu estou te passando nessa aula a classificação mais primária, mais básica dos lipídios. Então, olha só, são 5 tipos: glicerídeos, esteroides, cerídeos, carotenoides e fosfolipídios. Vamos começar falando dos glicerídeos. Quem são os glicerídeos? Exemplo clássico de glicerídeo é o triglicerídeo. Glicerídeos, eles são compostos quimicamente de uma molécula de glicerol mais um ácido carboxílico diferentão que ganha o nome de ácido graxo. Então, é glicerol, que é um álcool, com ácido carboxílico maior, que é o ácido graxo, tá, gente? Quando a gente tem um monoglicerídeo, é uma molécula de álcool glicerol associada a uma só cadeia de ácido graxo. Quando a gente tem um diglicerídeo, é uma molécula de glicerol associada a duas moléculas de ácidos graxos. E quando a gente tem o famoso triglicerídeo, aí sim a gente tem uma molécula de glicerol associada, ligada quimicamente, uma reação de síntese por desidratação, a 3 moléculas de ácidos graxos, que podem ser de cadeia completamente saturada e também podem ter cadeias insaturadas. Isso tem a ver com a ligação e quantidade de hidrogênio na cadeia do ácido graxo, tá? Então, essa é a definição. Professor, o que é glicerídeo? Glicerídeo é a junção de um álcool, que é o glicerol, com ácidos carboxílicos, conhecidos como ácidos graxos. Tudo bem? Aqui, a função dos glicerídeos, e principalmente a gente fala, eu coloquei na imagem ali o triglicerídeo para você, porque eu acredito que te pareça mais familiar, tem como função armazenamento de energia, isolamento térmico e proteção contra choques mecânicos. Uma daquelas características, funções que a gente já mencionou, tá? É de responsabilidade dos glicerídeos fazerem. Então, armazenar energia, isolar contra alterações de temperatura e proteção contra choques mecânicos lá na hipoderme, tudo bem? A gente não tem só glicerídeos, triglicerídeos compondo o tecido adiposo lá dentro dos adipócitos. A gente tem, obviamente, né, gordura visceral, a gente tem os triglicerídeos circulantes na tua circulação sanguínea, nos teus vasos, e isso é uma conversa mais profunda para que a gente tenha num outro momento. Agora, o que vale é você saber que glicerídeos têm como função ou característica serem responsáveis por armazenar energia nos adipócitos, por fazer o isolamento térmico, óbvio, né? Está na tua hipoderme, e te proteger contra choques mecânicos. Então, esses lipídios fazem esse tipo de função positiva, tá? Agora, se eu tiver com triglicerídeos
altos circulantes, aí já não é mais um efeito benéfico desses glicerídeos no teu corpo, já é um efeito maléfico, é bioquímica médica. Calma que a gente chega lá no momento mais oportuno, tá? Os principais 2 grupos de glicerídeos, ou a subdivisão dos glicerídeos, é feita em óleos e gorduras. O que diferencia um óleo de uma gordura? A saturação. Eu peço perdão ali, pessoal, agora que eu vi, acabou passando, tá escrito saturação, gente, é saturação, tá? Quanto às ligações, cadeias saturadas ou insaturadas, tá bom? Então, é a quantidade maior ou menor de hidrogênios nessas cadeias carbonadas que vai determinar se um glicerídeo é em temperatura ambiente um óleo ou uma gordura. Ali do teu lado direito da tela, onde tem a estrutura química de um triglicerídeo, tu pode ver ali que é uma cadeia saturada. Então eu ouso dizer para você que aquele triglicerídeo ali é uma gordura animal. Por quê? Porque as gorduras são, na sua maioria, de origem animal, possuem a sua cadeia saturada e, por serem saturadas, são mais compactas e sólidas em temperatura ambiente. Para facilitar a tua compreensão, lembra da banha de porco, tá bom? Aqui fica mais ilustrativo, né? A diferença entre gordura e óleo. Perceba lá, uma cadeia saturada, tá vendo? Tem ali um glicerol associado a uma molécula de ácido carboxílico, mas dá uma olhadinha na cadeia reta e procure uma dupla ligação, ou seja, uma insaturação naquela primeira estrutura química, onde está escrito saturated ali. Você não está encontrando. Esta é a gordura. Ela é saturada, ou seja, não existe dupla ligação, só ligação simples na cadeia carbonada. É gordura normalmente animal e sólida em temperatura ambiente. Já ali embaixo, pessoal, de novo, né, o monoglicerídeo, um glicerol para um ácido graxo, mas tá vendo em verdinho, ali na cadeia do ácido graxo, uma dupla ligação entre os carbonos? Tô vendo, professora. Então, ali em verdinho quer dizer que é um óleo na sua maioria, claro, de origem vegetal, que em temperatura ambiente é líquido, porque a insaturação, ou seja, a presença de duplas ligações, torna a cadeia do glicerídeo que a gente está mencionando mais tortuosa. E ela fica mais fluida por conta dessas tortuosidades causadas pelas duplas ligações. Tudo bem? Então, como classificação ou características, perceba, gordura é um glicerídeo que possui única e exclusivamente simples ligações, ou seja, a sua cadeia é saturada. Normalmente são gorduras animais e sólidas em temperatura ambiente. Em contrapartida, os óleos possuem cadeia insaturada, o que quer dizer que tem dupla ligação, são de origem vegetal na sua maioria e líquidos em temperatura ambiente. Tudo bem? E aí você pergunta, prof, mas e a gordura trans? A gordura trans era perdão, um óleo insaturado que passou por um processo de hidrogenação. Então a gente pega esse óleo vegetal que é insaturado, eleva a temperatura e hidrogena esta cadeia. A gente coloca hidrogênios ali naquela dupla ligação que deixa a cadeia tortuosa, tá vendo? E se eu colocar hidrogênio ali naquela dupla ligação, ela se
transforma em uma simples ligação e fica parecida com a cadeia ali de cima. Por isso ela endurece. É a tal da gordura vegetal hidrogenada, a tua margarina. A gente pega um óleo vegetal que é líquido, porque tem duplas ligações, ou seja, está faltando hidrogênio ali na cadeia. A gente eleva a temperatura desse óleo, hidrogena esse óleo e ele solidifica. Tá, gente? Não é só na margarina que a gente tem gordura vegetal hidrogenada. No sorvete também, conferindo o sabor, a cremosidade e vários outros preparados da indústria. Tudo bem? Essa é a gordura trans, prejudicial muito mais que a gordura simples saturada de origem animal, tá? Agora a gente sai do grupo dos esteroides, perdão, gente, a gente sai do grupo dos glicerídeos e entra no grupo dos esteroides. Esteroides, vocês podem ver que eu coloquei ali do lado direito exemplos de estrutura, conformação química de alguns esteroides. Olha o colesterol circulado, olha a cortisona, olha o cortisol, o hormônio do estresse. Ali do lado do cortisol a gente tem a aldosterona, não tá o nome, mas acredite, a aldosterona, tá certo? O hormônio ali, que faz a regulação de pressão arterial, isso também é um assunto um pouco mais pesadinho, a gente não vai detalhar agora, tá? Mas como característica de esteroides, eu devo dizer a presença do colesterol. Gente, presta atenção aqui. Hormônios, eles não são dosados no sangue? Se a gente faz um exame de sangue, tá? Imagina lá, eu faço um exame de sangue e peço uma dosagem hormonal. Eu vou conseguir fazer a dosagem hormonal, ou seja, eu tenho um hormônio circulante. Mas o hormônio lipídico no plasma, que é 90% água, como é que vai circular se os lipídios são apolares e a água é polar? Por isso não misturamos óleo em água. Por isso não misturamos gordura em água. Como é que daqui a pouco, se não há essa mistura por conta da polaridade, daqui a pouco eu tenho um hormônio lipídico circulando? Pergunta que não quer calar, né? Lipídios que fazem parte dos hormônios e que possuem colesterol, que é um esteroide na sua composição, só são carregados ou carreados através da circulação sanguínea, que possui o plasma, 90% água, quando ligados a proteínas transportadoras, formando um complexo lipoproteico. Olha só que legal, lipo de gordura, proteico. Então, para a gente ter esse tipo de lipídio, os esteroides, circulando no teu sangue, eles precisam estar associados a uma proteína. E aí formam um complexo lipoproteico. Tudo bem? Função ou característica dos esteroides no geral. Eles estão presentes na membrana plasmática animal, tá? Então, colesterol é só de origem animal, gente. Anota isso no teu caderno aí, cola um post-it, faz uma anotaçãozinha aí, tá? Colesterol só está presente na membrana plasmática animal, vegetal não. E o que o colesterol faz na membrana plasmática animal, professora? Regula a fluidez desta membrana, desta capa celular, tá? Quanto mais colesterol presente na membrana plasmática das células animais, mais fluida, mais maleável é a membrana destas células, tá? Menos rígida é a membrana destas células. O colesterol também é precursor, ou seja, é um substrato que antecede a vitamina D, o colecalciferol, né? Então ele é um precursor de vitamina D. Sem colesterol não se sintetiza a vitamina D. É um precursor também de sais biliares, que são de extrema importância na digestão de lipídios.
é base para síntese de hormônios esteroides, então não tem colesterol, não tem progesterona, não tem estrógeno, estradiol, não tem testosterona, não tem hormônio sexual circulante, não tem produção de hormônios sexuais, não tem animal entrando em estro, não tem ciclo produtivo acontecendo, nem reprodutivo acontecendo. Percebe? Aí a nutrição vem te dar uma cutucada. Capriche na alimentação dos teus pacientes, tá? Senão eles não ciclam, eles não têm o ciclo reprodutivo, eles não manifestam o estro, a gente não consegue trabalhar com a produção e reprodução destes animais quando eles estão pobres em gordura, tá bom? Então, essa é uma humilde, né, apresentação inicial dos esteroides. Aqui você dê uma olhadinha, por favor, naquilo que você ouve, à torta e à direito por aí. LDL, HDL, colesterol bom, colesterol ruim. O que é isso? Eu tenho medo de colesterol faz mal. Calma, que a gente vai desmitificar isso aí para você. Quando a gente fala de colesterol, você já entendeu que ele precisa circular para servir de substrato para a síntese de várias outras substâncias, vários outros compostos. Isso você já entendeu. Você também já entendeu que ele vai circular em um ambiente polar, e ele é apolar. Para ele conseguir circular em um ambiente polar, sendo apolar, ele tem que estar ligado a um complexo lipoproteico. E isso que a gente quer dizer com LDL e HDL, porém é do inglês. Então, o último L, tanto faz, seja do LDL quanto do HDL, olha, o último L dessa sigla é lipoprotein, certo? Lipoprotein. Então, é o complexo colesterol lipoproteína. Mas a gente tem lipoproteínas de baixa densidade e lipoproteínas de alta densidade. A gente também tem o VLDL, né, que é de muito baixa densidade. Então, dá uma olhadinha aqui. Quando a gente está falando de LDL, estamos falando de uma low density lipoprotein, ou seja, uma lipoproteína de baixa densidade. Quando a gente está falando do HDL, estamos querendo dizer high density lipoprotein, ou seja, uma lipoproteína de alta densidade, muito mais semelhante à água do que uma lipoproteína de baixa densidade. Tá certo? Então preste atenção no macete que eu vou te passar. Qual é o vamos botar aspas, tá, gente? Qual é o colesterol bom? É o HDL de High Density Lipoprotein, ou para te ajudar, hoje Deus livra. E o colesterol ruim, bote aspas novamente, é o Low Density Lipoprotein, ou logo Deus leva. Então, o que causa ateromas, aterosclerose, entupimento das tuas artérias, dos teus vasos, é o excesso de logo Deus leva, de LDL. Agora, se você tem mais HDL, que é o hoje Deus livra, do que tem LDL, que é o logo Deus leva, você dificilmente vai ter um entupimento das tuas artérias, vai sofrer de aterosclerose, vai formar ateromas. Existe uma explicação química para isso. Quando a gente está falando de alta densidade e baixa densidade, é importante que você anote que a água é mais densa que a gordura. Então, quando a gente diz HDL, estamos querendo dizer que a densidade deste complexo lipoproteico é mais próximo da água,
ou seja, dificilmente se acumula. A água tem maior densidade que gordura, tanto um colesterol HDL maior que o LDL significa saúde a mais para você. Já o contrário também é verdadeiro. Um colesterol LDL maior que o HDL significa menos saúde para você, maior risco de entupimento das artérias, formação de ateromas, aterosclerose. Tudo bem? Não é arterioesclerose, é aterosclerose, porque formam-se ateromas. Tudo bem? Esse acúmulo ou não deste colesterol associado à proteína nos vasos se deve à densidade do complexo lipoproteico que carrega o colesterol pela circulação, tá? Quanto mais alta a densidade, menos risco de acúmulo e entupimento, tá bom? Então, hoje Deus livra, HDL, colesterol bom, logo Deus leva. LDL, colesterol ruim, que pode se acumular nas paredes das suas artérias, tá? Não só o LDL é culpado por ateromas, né, gente? O excesso de triglicerídeos, que a gente viu em alguns slides passados, também te favorece ao risco do entupimento de artérias. Tudo bem? Deu para entender? O colesterol é base, substrato, precursor de várias outras substâncias importantes. Então, ele precisa caminhar pela circulação para que essas substâncias sejam sintetizadas. Eu preciso de colesterol, mas eu não preciso de muito LDL e pouco HDL. Eu preciso do contrário. Bastante, hoje Deus livra, e pouco, logo Deus leva. Deu para sacar? Então, olha o bizu, terminando essa parte de apresentação, né, dos lipídios com cerídeos, carotenoides e fosfolipídios, tá? Então, os mais densos em explicação, detalhe, conteúdo já foram, que são os glicerídeos e são os esteroides. Tudo bem? Lembra que esteroide é formação de hormônios, colesterol. Hoje Deus livra, logo Deus leva. Lembra disso, coloca na tua cabecinha, tá? Agora, quando a gente fala de cerídeos, a gente está querendo dizer que as ceras impermeabilizantes do meio vegetal e do meio animal têm composição lipídica, tá? Preste atenção que os cerídeos, anota num cantinho, são os lipídios mais hidrofóbicos que existem. São longas cadeias saturadas formando uma película impermeabilizante. Professora, aonde que forma-se essa película impermeabilizante? Se forma no favo, a cera de abelha, se forma no teu ouvido. Aí, professora, que nojo tu botou o cotonete. É para tu lembrar da cera e parar de ficar arrancando um excesso, tá? Em excesso. Um pouquinho tem que limpar, né, meu jovem? Mas não vá meter o cotonete para sair lá do outro lado, amigo. Não faz isso contigo, tá? Porque há risco de tu judiar do teu tímpano, que é protegido justamente pela fina, meu amor, camada de cera, tá, gente? O excesso, tudo bem que tu remova, é uma fina camada de cera, que é uma gordura extremamente hidrofóbica que protege o teu tímpano, da entrada de água, das infecções fúngicas, bacterianas, da perfuração também, quando você se emociona com cotonete, tá? Então, ali, além da cera de abelha, da cera de ouvido, a gente tem a cutina. O que que é a cutina? Não é cortina, é cutina. É uma cera que cobre ou impermeabiliza a superfície das folhas para evitar o excesso de transpiração e perda de água desses vegetais.
Então, quando tu vê aquela gotinha de orvalho escorrendo pela folha, bem romântico, ela escorre pela folha logo de manhã, porque existe uma camada de gordura e você sabe, gordura não se mistura com água, ela escorre pela superfície da planta e cai ao solo. Bonito, né? Bem charmoso, eu achei essa parte. Tá, gente? Então, são exemplos de cerídeos. Lembre, de novo, se você não anotou, estou te dando a última chance. Cerídeos são os lipídios mais hidrofóbicos que existem. Exemplos: cera de abelha, cera de ouvido, que protege o tímpano, a cera na superfície das folhas para evitar a transpiração, a cera nas frutas. Pega uma maçã, lustra bem uma maçã para você ver como ela fica brilhosinha, porque ela possui também cerídeos ali na superfície da casca da maçã, tá bom? Agora, os carotenoides. São o que, professora? São pigmentos lipídicos. Pigmentos de tonalidade vermelho, amarelo, alaranjado e que são importantes para auxiliar na fotossíntese de determinados vegetais. Perceba, a fotossíntese acontece aonde? Nos cloroplastos, né? Lembra disso lá da escola? E quando a gente tem exclusivamente verde, a gente dificilmente consegue realizar a fotossíntese com tanto sucesso quando a gente tem do que em comparação, né, quando a gente tem vegetais de mais cores, os que compõem a estrutura vegetal com mais cores. Esses pigmentos lipídicos, eles retêm mais a luz para que haja o processo de fotossíntese nesses vegetais. Tá, gente? Nós podemos entrar em detalhes sobre a função, mecanismo dos carotenoides em um outro momento. Agora, a minha intenção é única e exclusivamente te mostrar os tipos de lipídios. Então, os carotenoides são lipídios? São. Então, a gente pode chamar de gordura, prof? Pode, pode, eu não vou contar para ninguém. Pigmentos lipídicos. O primeiro pigmento lipídico descoberto, né, que se estudou, analisou a estrutura e definiu isso aqui é um lipídio, foi o beta-caroteno. Caroteno, de carrot, cenoura em inglês. Então, podia chamar de beta-cenoreno em português, professora? Se você quiser, você pode. Tá? Então, o caroteno foi o primeiro pigmento lipídico descoberto. Carrot de cenoura. Então, a cenoura foi o primeiro vegetal estudado para descobrir o beta-caroteno. E, por fim, os fosfolipídios, aqueles que você não aguenta mais ouvir falar, da bicamada fosfolipídica, que é uma cabecinha e duas perninhas. Parece um grampinho de cabelo quando ele está meio aberto, né? Não parece um grampinho de cabelo meio aberto? Então, as membranas plasmáticas das células, elas são compostas de fosfolipídios e uma característica, uma curiosidade acerca desses fosfolipídios é que, pela célula estar em contato, a membrana estar em contato com o ambiente extracelular, que é polar, e na parte intracelular o ambiente também ser polar, eu preciso que haja uma interação desta membrana com o meio. E não ia haver nenhuma interação desta membrana com o meio polar, seja interno ou externo, se a gente não tivesse nenhuma estrutura também polar neste fosfolipídio. Então, essa é a diferença dos outros lipídios. Anote: os fosfolipídios possuem uma porção polar, que é a mesma coisa que dizer uma porção hidrofílica. Que porção é essa? A cabeça do grampinho de cabelo. Então, a cabeça do fosfolipídio é polar, tem
carga tem polos positivos e negativos. Essa cabeça do fosfolipídio, ela é composta por 2 elementos: a colina, que tem um polo positivo, e um fosfato, que é negativo, tá? E essa composição da cabeça do fosfolipídio confere polaridade, ou seja, permite a interação com meios aquosos polares também. Já a porção da cauda do fosfolipídio é hidrofóbica. Esta porção, as perninhas, são apolares. Ali sim você tem um lipídio mesmo, com características lipídicas, ou seja, apolares, tá? Sem carga. E isso é de extrema importância para a gente conseguir fazer com que a célula interaja, né, gente, com o meio externo e interno. Eu preciso que os fosfolipídios, que compõem a bicamada fosfolipídica, tenham uma porção polar hidrofílica. E esta porção polar é a cabeça do fosfolipídio. A cauda do fosfolipídio, ou seja, as perninhas ali do fosfolipídio, são hidrofóbicas como toda e qualquer gordura. Tudo bem? Por hoje é só, mas antes de você comemorar que acabou, eu peço que você pesquise, estude e responda essas 2 perguntinhas. Pergunta 1: se a gordura é 2 vezes mais energética que os carboidratos, então por qual motivo os lipídios não são a nossa principal fonte de energia? Por que motivo os açúcares, os carboidratos, são a nossa principal fonte de energia? Sendo que gorduras, lipídios, possuem 2 vezes mais energia na mesma quantidade. Por quê? Pesquisa e me responde. E perguntinha 2: eu quero que você explique quimicamente a diferença entre gordura cis e gordura trans. Qual a diferença entre as duas? E qual é a mais perigosa para a saúde e por quê? Bioquimicamente, quimicamente falando. Tá bom, gente? Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência. Espero que eu tenha te ajudado com essa aula introdutória. Eu conto que você responda essas perguntas, é importante para você. Qualquer dúvida, me procura, me pergunta, eu estou sempre à disposição, tá certo? Bons estudos e até a aula 2.